Olá, seja bem-vindo a este espaço, onde mais uma vez vamos estudar a palavra de Deus. Hoje não vai ser diferente, vamos tratar de uma temática complexa que levanta várias questões, várias opiniões, mas a Bíblia vem nos trazer aqui uma luz. O nosso tema hoje será sexo. Pois é, sexo. Quem deve fazer? Quando deve fazer? Como deve fazer? São essas questões que a Bíblia vai nos responder hoje. E antes de começarmos a falar, vamos orar. Querido Deus, queremos pedir a sua presença, o seu Espírito Santo nos possa iluminar. Permita, Pai, que compreendamos a sua palavra e que possa mudar as nossas vidas de hoje para frente. Em nome de Jesus, suplicamos graças. Amém. Amém. Sexo. Uma temática bem complexa. O que é isso, sexo? Quem deve fazer sexo? A Bíblia nos responde quem deve fazer sexo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 1, versos 27. Gênesis 1, 27. Diz assim a palavra de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Vemos aqui quando Deus diz sejam férteis. Nós sabemos que a fertilidade tem a ver com a sexualidade. É fértil aquela que concebe e aquele que concebe também. Significa que Deus abençoou-lhes desde o início. Eles foram presenteados com o sexo. Então, quem deve fazer sexo? Primeiro, homem e mulher. Homem e mulher, assim como Deus criou. Homem e mulher devem fazer sexo. Quando deve fazer este homem o sexo? Vamos ver 1 de Coríntios 7, versos 9. Diz o seguinte: 7, versos 9 diz o seguinte: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Quando deve praticar? Este verso responde: o homem e a mulher precisam casar-se, precisam unir-se, diz a Bíblia. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher. E juntos vão se formar uma só carne. Isto significa que o sexo deve ser feito no casamento entre um homem e uma mulher que estejam casados. Esta é a orientação bíblica sobre a sexualidade. Vemos aqui que o sexo ou a sexualidade faz parte dos planos de Deus, faz parte da criação de Deus. E como fazer este sexo?
A Bíblia também nos responde no mesmo livro de Coríntios 7, nos versos 3, 4. Diz o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Vemos aqui a união de dois seres. O homem e a mulher se juntam, formam uma só pessoa. Através desta união, que vai além do sexo, eles precisam estar unidos. Que esta união seja estabelecida aqui um compromisso mútuo. Aqui deve existir um comprometimento, né? As pessoas precisam ser fiéis a esta união. E este sexo vai servir para unir de uma forma mais fechada estes dois seres. Por isso, a mulher deve dar o que é devido ao seu marido e o marido também deve dar o que é devido à sua esposa. Significa que o homem precisa atender aos desejos sexuais da sua esposa, assim como a mulher precisa atender aos desejos sexuais do seu marido. E no verso 5 diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. O que significam essas palavras? Por que a mulher e o marido precisam estar em constante contato? Para que aqui não haja espaço de existir uma segunda relação. Melhor é casar-se para não viver abrasado. Significa que o homem, por natureza, já carrega estes desejos sexuais, já tem um instinto sexual. Por isso, a Bíblia aconselha que este se case para não viver ardendo de desejos. Precisa ter uma mulher. E quando tiver esta mulher, os dois precisam relacionar-se sexualmente para que não tenha espaço de existir aqui um adultério, para que ambos não procurem uma segunda relação, uma segunda opção. Por isso, estes devem envolver-se sexualmente. Mas então, eu tenho que estar sempre a me relacionar? Sim, segundo a Bíblia, você precisa. Porque o sexo não é algo egoísta. O sexo foi estabelecido porque é algo prazeroso para as duas pessoas, é um presente de Deus. Primeiro, para que a terra fosse enchida através do sexo, as pessoas deveriam multiplicar-se. Segundo, pelo prazer. Deus estabeleceu isso para que o homem e a mulher tivessem prazer. Então, vocês não podem se rejeitar, precisam se relacionar-se sexualmente. Por que a Bíblia diz que o homem não tem domínio do seu corpo e nem a mulher tem o domínio do seu próprio corpo, mas o prazer do homem está na mulher e na mulher está no homem? Porque eles agora são uma só carne, não vivem de forma individual, estes dois se completam. De uma forma mais clara o sexo foi feito para ser praticado por duas pessoas, não de forma individual nem egoísta. Significa que não deve existir espaço para masturbação, porque o homem não tem domínio do seu próprio corpo, mas sim ele encontra prazer no corpo da mulher e a mulher também encontra prazer no corpo do homem. Estes dois são dependentes. O homem, para ter prazer, precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Por isso, não se devem rejeitar. Mas então, terei que fazer sexo sempre. A Bíblia
nos dá apenas duas condições de não fazer o sexo. A primeira é esta que nós encontramos no versículo 5, que diz: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, a primeira condição de um casal não se relacionar sexualmente é por um período estabelecido por vocês dois. Significa que vocês devem entrar em acordo. Não pode ser por vingança, por exemplo. Porque nos chateamos e eu decidi que não vou me envolver sexualmente com o meu esposo ou com a minha esposa. A Bíblia não dá espaço para isso, ela ordena que nós, que os casados, precisam se relacionar para que Satanás não entre na vossa vida. Porque se vocês deixam essa brecha, ali nós damos espaço a Satanás e podemos adulterar, porque os dois não se relacionam, então evitem. E se vocês estabelecem esse tempo de abstinência, que é de oração, depois que termina este período, vocês precisam voltar a se relacionar sexualmente. Então, este é o primeiro único espaço que a Bíblia nos orienta para ficarmos sem a relação sexual. Logo, o marido e a mulher precisam de cumprir com os seus deveres conjugais. E a segunda A segunda orientação de não praticar o sexo, nós encontramos no livro de Levítico. No livro de Levítico, nós temos aqui uma orientação que não se deve levar de ânimo leve. E atualmente nós nos encontramos no mundo em que várias ideias vão surgindo acerca do sexo. E manobras que temos que fazer quando, por exemplo, a mulher estiver no seu ciclo menstrual. Mas a Bíblia aqui é bem clara quando ela fala quando fala do período do ciclo menstrual da mulher. Diz o seguinte: